Paz do Senhor para os que estão assistindo aí pela intervenção de rede social. E a referência bíblica que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Os que puderem, mesmo aí na sua casa, Atos 3, 19. Palavra do Senhor: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagadas os vossos pecados. Ainda numa outra versão, Nova Versão Internacional, é esta última parte: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados. Este capítulo 3, um dos capítulos do Novo Testamento, ou da história da igreja, que mais traz uma relevância daquilo que de fato é a igreja do Senhor Jesus. Capítulo que nos traz esta proposta da igreja que tem seu início, que tem aqui esta capacidade de mover no sobrenatural, que ainda não tinha em si esta possibilidade da igreja templo, mesmo porque templo ele vai surgir na história da igreja do 4º para o 5º século. Mas sobretudo este povo era um povo que conhecia Deus do ponto de vista da experiência, da transformação, da conversão genuína. E é quando o capítulo 3 nos traz esta proposta, o próprio Pedro, apóstolo, João, apóstolo do Senhor Jesus, chega até o templo, na porta chamada Formosa, e ali encontram com um homem, a Bíblia diz coxo, outra versão diz aleijado. E quando a gente para tentar compreender bem esta proposta, este homem, ele nem está dentro do templo, ele nem está fora do templo, ele está na porta. E aqui a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam, este homem está ali esmolando mesmo, pedindo esmola. E na teologia nós chamamos isto de apotegma. Próprio Pedro olha para aquele homem e ele traz uma abordagem muito simples no versículo 6 deste mesmo capítulo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E quando ele propõe isto, a Bíblia nos traz esta proposta, a história deste contexto muito profunda. Aquele coxo levanta, aquele coxo anda, aquele coxo ele entra para dentro do templo, ele começa a louvar, ele começa a adorar o nome santo do Senhor, ele começa a glorificar a Deus, ele começa a fazer um barulho tão grande que chama a atenção de todos quantos estavam naquele momento, naquele ambiente. E a Bíblia nos traz uma proposta de que aquele povo foram tomados de atonismo, ou eles foram tomados de forma atônita, porque eles estavam presenciando ali um milagre, um sobrenatural, porque aquele coxo, o aleijado, ele louvava a Deus a ponto de chamar a atenção de todo o povo. E aqui a Bíblia nos diz que ele corria de um lado para o outro, ele saía, ele voltava até os apóstolos. Eles estavam com os 2 apóstolos glorificando e louvando o nome santo do Senhor. Esta é a narrativa da igreja. Esta é a estrutura da igreja que começa. E quando ela começa, ela não começa dentro de uma proposta estritamente religiosa, sequer religiosa, mas como sendo aqueles que ouviram as boas novas de Cristo, aqueles que no capítulo 2 recebem o poder do Espírito Santo, e aqueles que caminham agora para o sobrenatural, e sabe sim a compreensão de que o sobrenatural era qualquer coisa rotineira na vida da igreja. E a questão primeira, irmãos, é que se a gente pega este mesmo quadro, e se a gente traz para os nossos dias, o líder religioso que fizesse acontecer este sinal maravilhoso, miraculoso, ele não traria aquele mesmo conceito de Pedro e de João, mas com certeza usaria desta situação para se promover, para tomar o primeiro lugar aí dentro
dos noticiários, dentro de redes sociais, este líder religioso, ele bombaria. Se ele tivesse uma conta no YouTube monetizada, por exemplo, com certeza neste contexto, então milhões de pessoas estariam acessando, porque algo sobrenatural estava acontecendo dentro da perspectiva não da vida da igreja, mas na consciência de um líder que supostamente traz a consciência de ser cristão. Teria milhões de visualizações, teria dividendos, teria lucros, por isso, por pôr alguém de pé, por levantar alguém. Este líder nos nossos dias seria chamado para programas de talk show, de entrevista, de entretenimento, e com certeza para cada programa que fosse chamado também, cobraria um bom cachê para ser entrevistado. Mas a Bíblia nos traz uma outra proposta muito distinta. Pedro e João, eles não se promovem com este tipo de milagre, eles não buscam a sua própria glória, eles não aceitam sequer a mínima possibilidade de trazer qualquer consciência de glória para si, de fama para si. O versículo 12 deste mesmo capítulo, a parte B, próprio Pedro, ele posiciona-se ante o povo e ele responde: por que vós admireis a respeito disto? Porque estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder e santidade. Ele quebra toda a estrutura do homem que tem que aparecer, do homem que tem que estar no cenário, e daí no versículo 20 deste mesmo capítulo, a Nova Versão Internacional é a que melhor traz este conceito, diz: arrependei-vos, pois, e voltem para Deus. E arrependei-vos, pois, e voltem para Deus, eu quero trazer como sendo o tema desta pregação também, em cima desta proposta, em cima de um milagre, em cima de um sobrenatural, em cima daquilo que supostamente o povo trazia como sendo uma realidade de um bojo religioso, em detrimento de uma realidade de um povo que tinha tido uma experiência com o próprio Jesus naquele contexto. É tempo de reflexão, e nós já estamos falando sobre isso. É tempo de reflexão em detrimento de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, no nosso país, mas eu diria também, este é um bom tempo de reflexão para a própria vida da igreja. Tempo de olharmos para os indicativos em nossa volta de forma atônita, assim como aqueles ficaram atônitos por perceber um milagre, nós também tínhamos que trazer esta capacidade de estarmos atônitos por não estarmos percebendo o que diz respeito à palavra de Deus e, sobretudo, o que é a igreja dentro deste ponto de vista hoje. É tempo de perceber que é tempo de olharmos para os indicativos em nossa volta, mas dentro da igreja. É tempo de pararmos para pensar na possibilidade de trazer este conceito da palavra de Deus, e aqui é o próprio Pedro que está falando: arrependei-vos, aqui é um dito sentencioso, e voltai-vos para Deus. É tempo de a igreja parar para perceber se este tempo, principalmente este tempo de semiclausura, porque agora alguns estão ainda confinados dentro de casa, outros já voltaram para o seu trabalho, para o seu mercado de trabalho, mas não seria tempo de a gente parar para refletir o que está acontecendo com a igreja? A igreja tomou uma dimensão muito maior do que a do Evangelho de Jesus. É meio complexo, mas parece que a igreja não representa o Evangelho de Jesus. De alguma forma precisamos de arrependimento, mas um tipo de arrependimento pelo confronto do verdadeiro Evangelho, da verdadeira palavra de Deus. O Evangelho sem honra de homens, mas o Evangelho que traz honra e que dignifica o nome santo do Senhor, que traz glória para Deus. O Evangelho do milagre verdadeiro e não o Evangelho de produção e de projeção humana. Arrependimento, arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados,
Arrependimento por termos conduzido a obra de Deus de uma forma tão mecânica, tão seca. Uma forma de condução da igreja dentro de um aspecto do homem sensacionalista, de uma forma tão leviana. Estamos conduzindo a igreja assim, sem consistência, um tipo de relaxo, uma forma em que o homem traz para si mesmo, para conduzir o reino de Deus, para conduzir a obra de Deus, de uma forma relaxada em relação ao contexto espiritual, em consciência com a ação e com o poder do nosso Deus. Podemos perceber que há uma dissonia hoje, há uma dissonância hoje, daquilo que é o Evangelho e daquilo que é a igreja do Senhor Jesus. Arrependimento que nos constranja, assim como Pedro está trazendo esta proposta para aquele povo naquele instante, naquele momento, que posterior ele traz uma pregação falando: olha, isto daí foi Jesus, aquele que vocês pagaram para mentir contra ele, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram. Então precisamos de um tipo de arrependimento que nos constranja a uma conversão genuína, arrependimento que anula as nossas boas obras, que já não reflete mais a glória de Deus. Todo crente hoje supostamente tem boas obras, mas a consciência é: as nossas boas obras são aquelas que foram criadas em Cristo Jesus ou são obras de nós mesmos? Tipicamente, irmãos, era para estarmos aqui amanhã, à noite ou pela manhã, para celebrar e glorificar o nome santo do Senhor, mas tem pânico no meio do povo de Deus. O milagre é alguma coisa que passou muito longe. Sobrenatural é alguma coisa que hoje não se fala muito, e se fala do sobrenatural na vida de um líder, de um homem, não na ação e no poder do Espírito Santo, não pelo poder da graça de Deus na vida da igreja. A segunda questão: arrependei-vos e convertei-vos, talvez seja um indicativo de que o nosso cristianismo não passa de um cristianismo sem cruz. Não se fala mais da cruz de Cristo. Um evangelho sem cruz, não se fala mais da cruz de Cristo. Um evangelho sem cruz, um perdão sem arrependimento dos pecados e uma vida na igreja sem conhecer o autor e consumador da nossa fé. Profeta no Velho Testamento, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 2, ele está falando: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu diria que é tempo de a igreja colocar a boca no pó, para encontrar esperança, para encontrar de fato a ação de Jesus, para encontrar esta questão da igreja que é ativa, a igreja que é conduzida pela ação e pelo poder do Espírito Santo, a igreja que é militante, mas a igreja, e anulando qualquer possibilidade desta igreja que semana passada ainda falei para vocês, a igreja ativista, a igreja do homem, a igreja que olha para o aspecto político, a igreja que elege os seus candidatos, a igreja que está mancomunada com a política, a igreja que revoltou contra o Evangelho para voltar-se para outras possibilidades sociológicas, eu diria políticas, e menos espiritual, mais religiosa sobretudo. Ainda Oséias, no capítulo 6, versículos 1 a 3, o profeta está chamando a nação de Deus, o povo de Deus naquela época, e esta palavra é para nós hoje também: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, nos sarará, fez a ferida, a ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. É tempo de clamor, é tempo do cristão colocar a boca no pó, é tempo do cristão tentar compreender a palavra de Deus, mas não pela ótica estritamente teológica, política, sociológica, mas pela ótica espiritual. Palavra de Deus como palavra de Deus, palavra de Deus como revelação do próprio Deus em nossas vidas e em nossos corações. Tempo de pandemia. Será que não é o indicativo que devemos nos arrepender? Porque alguns estão procurando a causa
e a causa está no animal na China. Outros estão procurando já uma vacina para eliminar a causa. Mas será que para a igreja não seria um tempo de arrependimento? E principalmente, nós temos que nos arrependermos de não termos arrependimento mais. A igreja não trabalha mais com esta possibilidade, a igreja já não gosta mais de falar da cruz de Cristo, a igreja mudou a consciência daquilo que supostamente é pecado, a igreja não chama mais para o sofrimento, a igreja ela criou uma estrutura totalmente diferente, eu diria coisificada, e eu diria que o próprio Jesus hoje, no seu ministério terreno, ele não caberia na parte, ou maioria das nossas igrejas que estão por aí, se elitizando cada vez mais e refinando o seu público para serem elitizados, prometendo uma glória terrena, prometendo uma promessa que do ponto de vista bíblico ela é antes daquilo que é o reino de Deus de fato. Tem pessoas que estão firmados nas promessas para este mundo, enquanto o Evangelho do Senhor nos traz uma consciência do Evangelho para a vida eterna em Cristo Jesus, sabendo que este mundo passa, sabendo que tudo mais passa, sabendo que a própria sentença de Jesus para este mundo é que este mundo, o príncipe deste mundo já chegou, e qualquer que tenha esta possibilidade de querer ainda estar envolvido, estar amalgamado com este mundo, com este sistema, e leva a igreja para isso também, compreendeu nada do Evangelho, compreendeu pouco do Evangelho, e talvez aquilo que supostamente seja o governo do príncipe deste século, talvez tenha pego muitos crentes e muitas igrejas desavisadas. Cria-se uma pandemia, cria-se uma quarentena, o povo se refugia, o povo tem medo, o povo fica pasmado, crente está cumprindo tudo isso. Não estou falando que a gente tem que sair e vir, eu nem quis fazer culto amanhã, aberto para todos, porque caso alguém de fato, porventura, fosse contagiado ou gripasse, a responsabilidade seria minha, porque o povo está em pânico. E o Evangelho não nos permite o pânico, nos permite a esperança, nos joga com a possibilidade da esperança. Crente já não tem mais por que se arrepender, qualquer coisa vai para o terapeuta, faz terapia, não é? Aquilo que eu não consigo responder, o terapeuta responde. Aquilo que eu não consigo entender, o terapeuta entende. Hoje a igreja está no divã também, que é um outro problema, irmãos, porque terapeutas não lidam com questões espirituais. Questões espirituais é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo, é papel daqueles que estão de fato dentro da igreja cultivando a presença e a glória de Deus do ponto de vista da obediência, do sacrifício, da transformação, do arrependimento, dia a dia, sabendo que o Senhor nos tem chamado para uma outra possibilidade que já não é mais deste mundo. Terapeutas não explicam tudo, sequer terapeutas explicam qualquer coisa, senão que a possibilidade do cristão, quando dentro de um tempo deste mesmo, tem que ser como terapia a ação e o poder do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, o povo tem que prostrar, o povo tem que adorar, o povo tem que buscar a presença do Senhor, o povo tem que pôr a boca no pó para talvez encontrar esperança ou misericórdia. O povo tem que voltar, tem que se converter ao Senhor, porque o Senhor é que despedaçou, é Ele que sara mesmo. Eu digo que este tempo de pandemia, de epidemia no nosso país, é alguma coisa para trazer consciência mais para o cristão, para a igreja de Jesus, do que para a sociedade como um todo. Estamos aí preocupados com testes, estamos despreocupados com o tempo de oração, de clamor, de busca, de aquebrantamento. O Espírito Santo, Ele te chama para te consolar. O Espírito Santo te chama também para te afligir, para te confrontar. E aí essa terapia de Deus, essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas é justamente esta, tanto pelo Espírito Santo quanto pela palavra de Deus, é consolar os que estão aflitos, mas afligir aqueles que estão consolados. A palavra de Deus sempre está jogando o homem para o confronto, para a aflição, para posteriormente tirar disto consolo, esperança, garantia de vida eterna.
E aí, irmãos, para vocês que estão aí do outro lado, querem cura interior? Aquele que está despedaçando é Ele que te sara. Prostrem-se na presença de Deus, clamem, busquem a face do Senhor, porque de outra forma a gente não vai ter cura interior. Este que te causa ferida, é este que te sara ferida, é este que liga a ferida. É tempo de arrependimento. Arrependei-vos, pois, arrependei-vos. E do ponto de vista bem petrino mesmo, o próprio apóstolo está falando, e convertem, voltem para o Senhor. É tempo de percebermos isso. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é conversão, tanto espiritual quanto intelectual. Arrependimento é mudança de via, é voltar, é dar meia volta, é voltar, sentido contrário. Arrependimento é alguma coisa que tem que estar o tempo todo na vida do crente. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é conversão, é manifestação externa de regeneração. Hoje trabalhamos muito com esta possibilidade, até mesmo voltado para aquilo que a gente chama de discipulado, ou do ponto de vista católico, catequese. Estamos discipulando pessoas, ou catequizando pessoas para ensinar o que é a igreja. Mas não estamos catequizando e ensinando pessoas para ensinar a conhecer a Jesus. Dietrich Bonhoeffer, ele escrevendo o seu livro, lá atrás ainda, morto por Hitler, ele diz que o evangelho da igreja é o evangelho da graça barata, mal baratada. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho da graça preciosa. Temos que olhar para a igreja e tentar perceber se o evangelho que se prega dentro da igreja é o evangelho que se prega dentro da Bíblia. Temos que buscar sintonia com isso. Martinho Lutero, ele abre a Bíblia aí, bem no início do século XVI, 1517, para mostrar que a igreja estava totalmente caminho contrário da palavra de Deus, e traz esta consciência do sacerdócio universal, do crente que por si só ele pode se prostrar e oferecer o seu sacrifício a Deus, crente que não precisa do líder religioso para uma operação de intervenção de milagres, o crente que por si só ele pode se consagrar, se devotar, pode estar na presença de Deus, pode se humilhar, pode buscar a presença dEle, quando então aberto ferida, sabendo que Ele abre ferida, mas Ele pode curar feridas. É tempo de a gente compreender que a igreja tem que alinhar-se com a palavra de Deus e não a palavra de Deus alinhar-se com a igreja, porque senão tem que se escrever uma outra Bíblia. A igreja está totalmente oposta àquilo que é a realidade da palavra do Evangelho. O povo tinha que estar em quarentena, sim, de que forma? Como Jesus esteve 40 dias no deserto, como Moisés esteve 40 dias no monte, como Elias esteve 40 dias dentro da caverna. Deveria estar em quarentena, sim, de que forma? Como quando Daniel estava dentro da cova dos leões. Porque quando então a gente perde toda a estrutura daqueles que estão em volta, então somos só nós e Deus. É tempo da igreja ter este tempo de isolamento do indivíduo para compreender Deus. A quarentena está permitindo isso, para poder analisar toda a possibilidade da sua vida e perceber se de fato você precisa se converter, e a conversão é algo diário na vida do cristão, ou se você precisa de uma outra realidade. Mas este tempo da quarentena em que o indivíduo pode buscar isto, sobretudo, parece que não tem tido esta disposição. Mas a igreja é coletivo, a igreja que tinha que estar em quarentena dentro da igreja, buscando a face do Senhor, humilhando, se arrependendo, sempre lamentando na presença de Deus, buscando graça, buscando misericórdia, buscando ser conduzida pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Esta igreja parece que de alguma forma ela está falhando no seu processo. Conversão é manifestação externa daquele que foi regenerado. E se somos novas criaturas, temos que ter novos hábitos também. Se fomos regenerados em Cristo Jesus para toda boa obra,
Devemos compreender que esta boa obra não é ação minha, é ação de Deus na minha vida, nas nossas vidas, nos nossos corações. Conversão é voltar para Deus, consciente de que é uma pessoa regenerada. E a adoção de uma nova identidade é alguma coisa que a gente adquire pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meu RG espiritual, a minha digital espiritual, não é a mesma que está no meu documento de cidadão brasileiro. Devemos ter isto em mente também. E eu quero trazer esta compreensão para vocês. Só o arrependimento leva à conversão, e só o convertido é aquele que se arrependeu. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo está falando deste arrependimento. O arrependimento, ele traz tristeza, mas a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. E tem gente morto, zumbis, andando por aí, sem percepção de vida, sem compreensão de nada, estão mortos. Cabe à igreja do Senhor levar vida para este povo. Enquanto a gente estiver cumprindo quarentena mesmo, este povo está morto. Enquanto a gente compreender que a gente foi desperto, despertado para fazer algo de mais relevância, alavancando e alavancado pela ação e pelo poder do Espírito Santo, há possibilidade de vida para este povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, este amor que Deus ama o mundo, Ele pôs no coração do cristão. Não é o amor das coisas do mundo, mas é o amor por aqueles que estão perecendo, e o crente tem que trazer isto para a sua vida. Para não ser muito longo, eu quero fechar esta mensagem para vocês, propondo: arrependei-vos e convertei-vos. É a única condição para ter os pecados apagados. Mas é também uma condição diante de Deus para anulação de pragas, de epidemias, de crises governamentais, de sistemas e de corrupções. Tudo começa com a igreja, tudo termina com a igreja. A igreja precisa ponderar, precisa arrazoar diante de Deus, precisa ser igreja, corpo de Cristo, e não instituição que eleva a condição do líder. Compreendam, nós somos profetas, e profetas não vai em banquete de rei. Nós fomos chamados para confrontar, nós fomos chamados para salgar, fomos chamados para ser luz neste mundo, mas fomos chamados também para não nos conformarmos com este mundo, mas ter uma mente transformada, para experimentar qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Quero neste instante fechar este tempo orando com vocês, por vocês, aqueles que, se porventura estivessem na igreja, estariam em campanha. Onde você estiver, curve a sua cabeça.